Olá, olá, boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nossa live internacional hoje, hein? Live internacional com o Pastor André Mendes, daqui a pouquinho estará aqui conosco. Temos muitas coisas legais aí para compartilhar com vocês, muitas novidades também para compartilhar com vocês. E será assim de grande alegria esse tempo que aqui vamos passar juntos. Viu? Então seja bem-vindo, já vai compartilhando a live aí com os amigos, porque esse tempo que vamos estar aqui será assim de grande valia para nós, ok? Vai compartilhando aí, vamos chegando, que vamos aí ter um bate-papo internacional com o pastor André Mendes. Pastor André Mendes, daqui a pouquinho estará conosco, ok? Temos muitas novidades a compartilhar, muitas coisas a falar a respeito de quem trabalha na EBD, professor da Escola Bíblica Dominical, você que é professor do Ministério Infantil, do Ministério com Adolescentes, você que é pai, né? Está inserida aí de alguma forma no ministério local da sua igreja. Vai ser bem interessante todas as informações, esse bate-papo que vamos ter com o pastor André. Vai compartilhando a live, vamos alcançar aí o maior número de pessoas possíveis que estão aí trabalhando no ministério, que vai ser bem legal, tudo que vamos aqui presenciar. Pastor André tem muitas novidades para compartilhar com a gente. Viu? Produção, dá um toque lá no Pastor André, no WhatsApp, fala que ele já pode entrar aí para estar conosco aí nesse bate-papo. Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Olá, dona Sueli, minha sogra, a senhora é minha sogra. Seja muito bem-vinda também. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom tê-los aqui, viu? Que legal, que legal. Nessa noite de sábado, dia 22 de outubro, o mês de outubro passou assim voando, né, pessoal? Passou muito rápido o mês de outubro. Já estamos aí adentrando o mês de novembro, caminhando para o final do ano, né? O pastor André já entrou, deixa eu chamá-lo e vamos aí do Ministério Infantil na igreja local. Amém? Olá, pastor André, Olá, boa noite. Marcelo, como vai isso? Estás bom? Deixa eu arrumar o meu som aqui. Opa, muito bem, muito bem, muito bom. Tá ouvindo bem? Só ouvir bem. Boa noite. Que honra tê-la aqui conosco nessa noite de sábado. Essa live internacional, né? Eu aqui, tu aí de Portugal, direto de Portugal. Que bacana, viu? Te agradeço de coração. Amém. Estou desejoso de partilhar meu coração convosco. Sempre é bom falar contigo, né? Para quem não sabe, pessoal, e o pessoal tá chegando aí, Rogério, conterrâneo aí do Seminário Batista, seja bem-vindo, querido. Obrigado pela presença. Para quem não sabe, o pastor André é um amigo pessoal. O pastor André, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, desde a época de cruzada estudantil, nos anos de 1999. Grande bênção poder trabalhar na cruzada, e ali foi onde tudo colaborou para chegarmos aonde estamos hoje, né, pastor André? Amém. Isso é uma honra para mim, pastor Marcelo. Aproveito para mandar um forte abraço para a Verônica, para o meu irmão que entrou ali, a minha irmã, Marilene, também entrou ali. Portanto, sejam bem-vindos. Nosso coração, né, pastor Marcelo, é um coração emergente nessa geração. Temos entrado na contracultura das coisas para poder levar o evangelho mais longe. É verdade, é verdade, é verdade. Antes aí de começarmos a bater nosso papo, vamos André Marcelo, tá?
Nós somos amigos, então assim, somos pastores do Ministério Infantil, isso todo mundo já sabe. Mas vamos aqui, estamos num bate-papo entre eu e você, na sala da nossa casa, e o pessoal estão aqui, como fala? Estão participando, isso, estão participando. Andrezão, fala para nós aí quem é você, o que vocês têm feito em Portugal ao longo desses todos os anos. Se apresente para o pessoal que não te conhece. Tá bom, muito prazer. Eu sou André Mendes, eu tenho 43 anos, vou fazer 43 esse ano. Sou missionário da Awana, o Ministério de Discipulado Resiliente desta geração, uma missão que trabalha em prol, ou se você preferir, trabalha em prol da igreja local e também para eclesiástica, é um termo muito esquisito, né? Mas pronto, é em prol da igreja local. E nós temos já completando quase 20 anos de ministério, e cá em Portugal já são 15 anos. Comecei, não vou dizer do testemunho de se tornar cristão, porque para mim sempre fui cristão, sou já a terceira geração de cristãos, meus avós foram Que bênção. fundadores de igreja aí em São Paulo, e o ministério sempre foi algo que para mim seria um processo automático. Obviamente que tivemos que passar toda aquela linhagem estrutural da igreja batista, ir para o seminário, ser vocacionado pela igreja, ser reconhecido, depois fazer tudo aquilo que o pastor tem que fazer o concílio, né? Depois do concílio, primeiro igreja, primeiro missão local, depois outros estados e depois internacional. Fiz todo esse processo, cheguei cá em Portugal através de uma missionária chamada Maria Amélia, que também era dessa igreja, aí no Ferreira, em São Paulo, e estávamos a fazer estágio na igreja, e eu estava no Ministério Infantil, fazer estágio no Ministério Infantil. E a missionária de manhã pediu para as crianças orarem para que Deus levantasse um casal para ir para Portugal no lugar dela, que ela já não voltava mais para Portugal. E aí pronto, foi aí que fomos pescados por essa missionária. Naquela manhã senti o desejo, falei, é isso que eu quero. Porque eu estava servindo na cruzada, nós servimos juntos na cruzada. Sim, né? sim. Mas depois, como era um ministério muito mais feminino, pouco mais masculino e não tão feminino, a minha esposa, na altura, ficou um bocado divergente em servir ali. Mas na UANA, né, com o trabalho da PEC, fomos missionários da PEC, na altura, podia já servir, as mulheres podiam servir mais à frente. Foi aí que então preparamos, demorou 1 ano e tal para termos o visto para vir para Portugal. Aí viemos para Portugal e temos servido desde então. Já pastorei uma igreja cá em Portugal, 100% portuguesa, e atualmente estou na Lagoinha, servindo na Lagoinha em Portimão, no Algarve, e servindo na UANA com o Superbook, junto com o pastor Marcelo. Falamos todas as semanas. Sim. Interessante, André, que você falando assim, e é importante que as pessoas venham entender, né? A questão de você ser vocacionado, né? Teve todo um processo para vocês chegarem, né? Família Mendes, né? Aonde vocês estão hoje, né? Se vocês tiveram que ceder, vocês tiveram que acreditar, né? Não acreditar no chamado, mas confiar no chamado. É o Senhor que está chamando e é o Senhor que está comissionando vocês a ir para uma terra que fosse desconhecida. Literalmente, ó, vá para a terra que eu prometi a vocês, né? E houve um preparo neste ano para vocês sentirem o chamado do Senhor, né? E, se eu não me engano, a Dani, né, a vossa esposa, ela era advogada aqui no Brasil, estava começando uma carreira, né, na área do direito, e simplesmente por amor ao reino, juntamente com você, abriu mão e falou, é o Senhor que está nos chamando, então eis-me aqui, Senhor, envia a nós, e vocês chegarem em Portugal, né, e teve toda uma questão de se acostumar com a questão da cultura, do clima, né? Então não é fácil, né? Não é fácil fazer esse tipo de missão, né?
do envio, né? O Senhor enviando vocês para um campo missionário, mas quando temos o coração para o reino, e no reino, a gente sente paz de falar assim, não, Senhor, olha, o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor que tem nos capacitado dia após dia para estar aqui compartilhando as boas novas nesse país que já duram 15 anos. Olha que legal, 15 anos de muito trabalho, de muito treinamento, vamos falar sobre isso daqui a pouco, muito treinamento nas igrejas locais, né, espalhada por todo norte ao sul de Portugal, o treinamento aí da Awana Clube, onde vamos falar um pouquinho agora o que é a Awana, né? O que é a Awana, pastor André? Para o pessoal que não conhece, fale para nós. Awana a palavra Awana é uma palavra que não existe no dicionário, nenhum dicionário, mas vem do acróstico, né, juntando as iniciais de 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 15, se eu não estou mal. 2,15, isso? 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então, é o acróstico em inglês. Portanto, a Awana já faz uma brincadeira, pode chamar de Havana, pode chamar de nome que for, até um nome africano. Mas pronto, a Awana é um ministério já bem reconhecido no mundo, já tem certa idade, 65 anos mais ou menos no mundo. Uau! Somos representados em 184 países. A Awana, nesse momento, podemos dizer que é a líder em discipulado de crianças no mundo. A Awana especializou-se em discipular crianças, que é consolidar as crianças, não é entreter crianças, não é fazer programinha para crianças, nem vender materiais para crianças. É tornar um sujeito, um indivíduo resiliente espiritual, alguém que é cristão para a vida toda, não baseado numa experiência de igreja só de levantar a mão, eu sou cristão, que um dia eu levantei a mão, fiz oração de entrega. Não. Alguém que memoriza a palavra de Deus, tem consciência da sua identidade em Cristo. E trazer essa identidade para o dia de hoje, podemos resumir naquilo que consiste resiliência espiritual, líder na resiliência espiritual. A Awana desenvolve um trabalho de pesquisa científica, junto com o Instituto Barna. Sim. Há muitos anos trabalhamos com o Instituto Barna, fazemos pesquisas nas igrejas locais, com o contexto da cultura, e também fazemos com que as igrejas saibam dessa realidade atual, contextualizamos a igreja atual para os desafios que existem, culturais, principalmente sociais, e também trazemos as verdades espirituais para a vida das crianças, das suas famílias. E a Awana trabalha desde o 0 aos 14 anos, depois da universidade, se você preferir, mas chamamos de janela 4-14, né? Entre os 4 a 14 anos. Mas essa janela é muito maior que isso, na realidade. Portanto, nosso trabalho é de conscientização, mas também um trabalho de prevenção das igrejas locais em não perderem a visão do maior campo missionário do mundo. Nunca houveram tantos jovens nessa faixa etária de 4 a 14 anos no mundo, em toda a história da humanidade, como agora, Marcelo. Como agora, sim. Portanto, verdade. Infelizmente, nós temos a igreja voltada mais para o público de adulto, sendo que, estatisticamente, para aqueles que não sabem que estão nos ouvir, estatisticamente, 60 e tal por cento das pessoas que mais são receptivas aos evangelhos está nessa faixa etária, entre 0 a 18 anos, vou por assim. Esse é o público-alvo que mais tem recepção, ou compreendem a verdade espiritual, se tornam resilientes espirituais e convertem-se. Diferentemente do outro público, né? Sim, sim. Mais velho. Mas, e temos, a Awana tem sido, para mim, um referencial de missão, um referencial também de que é um trabalho sério cristão. Que às vezes temos aquela realidade de que é uma coisa de crente, uma missão, uma instituição de crente. Temos alguém lá que teve uma visão, um sonho, um coração romântico, mas não está fazendo algo que é relevante na cultura.
A UANA não, a UANA está investindo pesado, milhões de dólares em pesquisas científicas. Sabes que para fazer uma pesquisa tem critérios, não é? Sim. E para publicar esses resultados também tem critérios. E a UANA se dispôs a fazer isso naquilo que consiste em evangelização e discipulado de crianças, através dos clubes, né, clubes bíblicos nas igrejas, mas também fornecendo dados reais e atuais às igrejas locais do que consiste a sociedade atual e o evangelho. E é isso que eu tenho feito até. Eu começo a falar, irmão, eu fico empolgado. Nossa, nossa. E para quem não sabe, pessoal, para quem não sabe, eu tive o privilégio, tá? Eu, pastor Marcelo, eu tive o privilégio em julho de 2019 estar em Portugal e ser treinado pelo pastor André nessa visão mundial que é a UANA Club, né? E para você que não sabe, o pastor André compartilhou uma questão da UANA que muito assim me impactou, né? Por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia, na Ucrânia, havia o clube maior da Europa. 23 mil crianças, todos os sábados, espalhadas pela Ucrânia, que havia 40 milhões de habitantes da Ucrânia, né? Participando do Clube Oance, ou seja, recebendo a palavra, né, sendo ministrada a palavra no coração da criança, a criança tendo ali acolhimento, tendo amor, louvando a Deus através dos louvores, brincando, interagindo uns com os outros através dos jogos da UANA. Então, assim, esse é um multiministério a UANA Club, né? É uma bênção a estratégia, a visão que a UANA traz para a igreja local trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens, né? Então, em julho, eu tive a oportunidade de estar em Portugal, sendo treinado pelo pastor André, e eu tive uma experiência, assim, maravilhosa, que quero compartilhar com vocês rapidinho, porque eu quero que vocês ouçam mais toda a experiência que o pastor André vai compartilhar conosco ainda essa noite, né? Eu lembro que no cronograma desse treinamento, que eu saí do Brasil para Portugal, a primeira semana íamos estar no Beach Mission, né, pastor? Que era um impacto evangelístico em Algarve, em Portimão, no sul de Portimão, onde o pastor André mora, com a sua família. Então, nós íamos ter ali um impacto evangelístico na praia, durante uma semana, que seria o treinamento prático já, teórico e prático, né? E depois teríamos mais uma semana de bastante conteúdo e teorias em relação ao ANA Club, né? Como funciona a metodologia, a importância de você cuidar da criança, cuidar do ministério, cuidar da equipe e tudo mais. E aí surgiu um imprevisto que eu amei esse imprevisto. Ia ter o acampamento da PEC em Vendas Novas, que é o norte de Portugal. Me corrija se eu estiver errado, pastor André. Mais ao sul, mais ao sul. Mais ao sul? Isso, ao sul é Vendas Novas. E aí a pessoa que ia ministrar nesse acampamento, por algum motivo, não ia poder mais. E o diretor da PEC desse acampamento convidou o pastor André. O pastor André falou assim: Marcelo, eu vou para o acampamento pregar para adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, e você irá comigo e irá ministrar também nesse acampamento. Gente, pensa no desespero. E a televisão também está lá, né? Sim, mas eu não sabia. Gente, foi só surpresas assim agradáveis. Deus assim foi tão bom comigo. Deus foi tão assim maravilhoso comigo que eu pude, através da UANA Portugal, juntamente com o pastor André, ministrar no acampamento para mais de 70 adolescentes e pré-adolescentes. E assim, várias nações tinha ali. Tinha crianças de Portugal, tinha crianças do Brasil, tinha crianças dos Estados Unidos, tinha crianças da África, tinha crianças da Polônia, tinha várias nacionalidades ali presentes. E aí eu ministrei juntamente com o pastor André e ainda para surpresa, a TV estatal de Portugal, foi isso, né, pastor André? RTPV, estava presente para fazer uma reportagem, né, sobre as férias, acampamento e tal. Só que quem ia dar a entrevista era o pastor André, né? E o pastor André chega e fala assim: Marcelo, você também vai dar uma entrevista. Eu falei: meu Deus,
Meu Deus! Foi fantástico, foi mesmo bom. Foi fantástico, assim, o que Deus fez naquele acampamento, nessa minha viagem, né? Nessa minha viagem. E aí me vem em mente um versículo bíblico que nós aqui em casa a gente carrega, né? Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos conforme o seu poder que atua em nós, né? Então havia aquela expectativa no meu coração de estar aí com vocês, né? Aprender com vocês acerca do evangelismo discipulado no Ministério Infantil e de adolescentes. Então, eu saí daqui, do Brasil, com essa mente, não, você treinado pelo pastor André, eu vou reencontrar o pastor André, a Dani, a família, depois de tantos anos, né, e tal. E chegando assim, e detalhe também, né, que precisa ser dito, eu fui cuidado por essa família Mendes. Cuidado. Eu fui cuidado, eu fui paparicado, né, foi Aqui em muito bom Portugal, mesmo. aqui em Portugal eles dizem estás a dar graxa. Dar graxa significa tá querendo dar moral para mim e tal. Não, mas foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. E, pastor André, continuando aí nessa visão da Oana Club, né? Você, a Dani, né? A família Mendes, não sei se você falou, né? Duas filhas, né? Tem duas miúdas, Duas portugueses, duas uma, portuguesas. uma nasceu em Coimbra, a Isabela, que é a mais velha, que tem já 14 anos, e a Valentina, que fez 6 anos. Tem uma A diferença Valentina, grande. Valentina né? chamamos que ela é a valentona. A valentona. Ela é pequenininha, mas sai da frente. E pronto, só quero voltar um bocadinho para falar do tempo que tiveste cá. Foi também uma bênção para nós, pá. Porque Amém. nós, quando é esse tipo, a formação que tu tiveste, né, é uma formação de formadores. Então, queremos fornecer às pessoas uma vivência única Sim, de da múltiplas disciplinas que é o trabalho com a evangelização e discipular de crianças. E tu tivesse exposto ao contexto de grupo, tivesse exposto ao contexto do público desconhecido, né, que é na praia, com o público estrangeiro, tivesse uma vivência também do próprio clima. Em Portugal, nessa sim. altura, estamos a falar de 40 e tal graus, né? Quente, quente. E uma evangelização de impacto, na qual você pode experimentar o que é evangelizar um público nas suas, num ambiente completamente que está fora do nosso controle. Somos nós a Sim, atrair um público que está ali de férias, na praia, né? E nós convidarmos as pessoas para participar. Tivesse esse contexto também de rejeição, de nós, na praia, a gente entrega os folhetinhos, os convites, a pessoa não quero saber, mas também tivesse sim, um ambiente de acampamento português, como é gerido as coisas, a cultura. Portanto, é isso que nós, se talvez alguém aqui que esteja a nos ver, queira ter essa experiência, só fala com o Marcelo orienta essas coisas e nós podemos, de alguma forma, fazer com que você também tenha essa vivência. Portanto, a UANA não é só uma missão de evangelizar a criança, é muito mais que isso. muito mais que isso, sim. É trazer um moto para o indivíduo, para o sujeito, trazer uma visão, né, e apaixonar corações. Acho que foi isso que conseguimos fazer com o teu coração, né? Ah, nossa, eu botei assim totalmente. Meu Deus, que foram 28 dias assim, simplesmente impactantes na minha vida, no meu ministério, e tem sido até hoje, né? Porque conseguimos trazer o que aprendemos em Portugal, conseguimos inserir o ministério Auana, que é o OANSA aqui no Brasil, em nossa igreja. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Falando sobre cultura, né? Ficamos numa igreja, né? Ficamos numa igreja nessa semana de treinamentos, ficamos numa igreja e assim, pessoal, é campo missionário. Então você lava, você cozinha, você passa, né?
campo missionário, mas não pensa que eu fui para Portugal para Europa, cheguei. Não, foi bastante trabalho, né? Foi bastante trabalho e bastante, assim, experiências que eu tive. E uma delas, quando acabou a primeira semana de treinamento em Algarve, Portimão, íamos entregar a igreja e tínhamos que deixar a igreja limpa. O espaço que usamos, que era uma parte no subsolo da igreja, tinha que entregar limpo. Hã? É tipo um refeitório, como se fosse Tipo refeitório e tal, né? E é engraçado que eu falei, não, pode deixar que eu lavo o banheiro. Deixa que eu lavo o banheiro. Não sei se você vai lembrar disso, André. Deixa que eu lavo o banheiro. Aí o brasileiro aqui foi pro banheiro, jogou um monte de sabão e água e esfregando, pensando que ia deixar o banheiro, cheirosinho, limpinho. Só que o brasileiro aqui esqueceu que os banheiros da Europa, vou falar de Portugal, só tem o ralo só do chuveiro. E aquele monte de sabão, e eu desesperado, e agora para tirar esse sabão, e jogando em água, e aí o pastor André chegou e me deu a força e limpamos o banheiro. Eu falei, olha só como a cultura é interessante, né? Precisamos entender a cultura de cada país, né? E é isso, pronto. Foi, assim, uma experiência bem, bem interessante. Essa questão também de lavar, né? Lavar o banheiro e tudo mais. O Daniel tá falando assim, é uma aventura com Deus. Sim, meu irmão, verdade. Estar a serviço do reino, né? E impactando aí a vida da igreja local, né? Para quem não sabe, o pastor André e Dani, eles viajam de norte a sul de Portugal, treinando pequenas, médias e grandes igrejas em Portugal, né? Trazendo à igreja local ferramentas, né? Trazendo à igreja local possibilidades de reestruturar o ministério infantil, de começar o ministério infantil do zero em vossa igreja, né? Ou melhorar, aprimorar o ministério infantil da igreja local. Né? Eu com muito orgulho aqui estou falando com um pastor, com um psicólogo, com um missionário que está aí há mais de 20 anos estudando, atuando, capacitando, né? igrejas e comunidades em prol aí do ministério nas igrejas, né? E aí, partindo disso, Andrezão, vamos falar um pouco sobre os desafios do Ministério Infantil. Né? Tem muitos desafios no Ministério Infantil. Haja vista que eu estava até conversando com Verônica, minha esposa, né? Melhor dizendo, ela falando comigo, o seguinte, nós, né, eu e você e eu, nós somos uma exceção, né, na comunidade batista, vamos dizer assim. Né? Existem muito poucos pastores no Ministério Infantil. Existem muito poucos pastores onde a igreja local tem a visão de ter um pastor para só cuidar do Ministério Infantil da igreja local. Né? E aqui já quero até fazer um agradecimento ao meu pastor Cleiber Alexandre, que é meu pastor hoje, foi professor de vocês quando vocês estiverem aqui no Brasil, né? Eu estou em Cumbica através por indicação do pastor André Mendes, né? E pela aceitação do pastor Cleiber Alexandre, né? Então, o pastor André que fez essa ponte, o pastor Alexandre não me conhecia e pôde me conhecer através de alguns meses de conversas até chegarmos, né? Eu, Verônica e nossos filhos em Cumbica, né? Então, louvo a Deus pela visão do nosso pastor Alexandre, de ter na nossa igreja, né, um pastor do Ministério Infantil. Um pastor do Ministério Infantil, e aqui eu quero falar para você que nos ouve, não é um pastor que vai dar aulinha para as crianças. Sim, ele pode dar aula para as crianças também. Mas ter um pastor no Ministério Infantil vai capacitar a ter a equipe, né, a formação da equipe, o cuidado da equipe, o olhar pastoral e ministerial na igreja local, cuidando desses detalhes e sabendo a importância que tem, né, que há um pastor do Ministério Infantil. As minhas crianças daqui, né,
elas falam assim, puxa, é meu tio pastor. Então, elas têm o maior orgulho assim, de falar que elas têm um pastor no Ministério Infantil. Mas pergunto, pastor André, eu estou falando muito também, me corta aí Não, qualquer não, coisa, não, tá? pode falar. Os desafios do Ministério Infantil, né? Tá. Temos muitos, temos muitos. E aí eu quero que você compartilhe conosco a realidade da Europa, de Portugal, os desafios do Ministério Infantil, né? E depois eu falo alguma coisa aqui também. Para quem não sabe, o pastor André Mendes, ele é pastor do Ministério Infantil da Lagoinha Portimão, né? Batista da Lagoinha Portimão, estar a servir já aí com a Dani, sua esposa, e suas filhas, suas lindas filhas, aí na igreja local. Conte para Pois nós aí, é. pastor. Eu vou voltar aqui, eu retroceder um bocadinho com relação ao pastor de criança. O pastor de criança, no meu ponto de vista, como os portugueses dizem, puxar a brasa para minha sardinha, o pastor de criança, irmão, que você que está me ouvindo, é o obreiro mais preparado da igreja, porque ele tem a noção, ele tem a perspectiva, o panorama de trabalhar com a linguagem, desde a linguagem mais simples à mais complexa. Diferentemente, se pegas um PhD de teologia e põe ele para falar para as crianças um termo, por exemplo, o que é pecado, quem é Deus, dificilmente essa pessoa consegue desembrulhar esse, em inglês falando unpack, né? Desembrulhar termos como esse. Por isso, irmão, o pastor de crianças é um obreiro muito, muito melhor preparado, se não o melhor preparado, porque ele está contextualizado com a cultura, que é uma cultura que está sempre em movimento, em transitória por causa das crianças. Ele tem contato com as famílias, ele tem contato com a igreja na sua totalidade. Portanto, o pastor de criança, ao meu ver, é o obreiro mais útil numa igreja local atualmente. Bem, Porque o trabalho dele, se não tiver um bom líder no ministério infantil, aquela igreja resume-se a meia dúzia de gente. E você vai ver que quando tem um bom ministério infantil, as crianças crescem, a igreja cresce porque floresce, porque os pais identificam-se com essa paixão, esse amor pelas crianças. Portanto, quando nós temos um pastor de crianças, né, um líder preparado de crianças, a igreja pode ter certeza que é uma igreja que prospera. Agora, com relação ao campo missionário, o que você perguntou sobre o campo missionário, né? Sobre o ministério? Os desafios, né? Os desafios no Ministério Infantil nas igrejas locais aí, porque você e a Dani são treinadores, né? Vocês são mentores aí em Portugal, levando aí uma estrutura no Ministério Infantil da igreja local. Então, quais são os desafios que vocês têm visto ao longo desses anos? O desafio que nós acabamos de ter a nossa conferência em Chicago, da Conferência Internacional da UANA, que é a conferência de discípulos resilientes. E o Instituto Barna fez uma pesquisa dizendo que 73% dos pais acreditam que é importante as crianças irem na igreja para aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Deus. Só que só 23% desses pais entendem, através da Bíblia, que a responsabilidade espiritual pertence a eles. São os pais que têm que evangelizar as crianças, são os pais que têm que apresentar Deus às crianças. Portanto, o maior desafio atual, irmão Marcelo, é um desafio global. A ausência da parentalidade, uma parentalidade baseada nas bases cristãs, uma parentalidade envolvida, uma parentalidade determinada em investir tempo com os seus filhos. Ah, mas a vida é muito agitada, é muito trânsito. Querido, igual a doutora psicóloga que foi minha orientadora dizia, então por que você foi ter filho? Né? Então atualmente o que os pais têm feito é literalmente feito um despejo,
descarregar as crianças na igreja para que, primeiro, para que dê descanso para os pais, e segundo, que as crianças estão sendo doutrinadas pelo TikTok, pelo Instagram, ou YouTube, ou sabe, estão sendo doutrinados pelo pastor, sabe, não sei se você conhece esse pastor, chamado Lucas Neto. Sim, sim, sim. Esse falso pastor aí. Então, as crianças estão aprendendo coisas completamente que são contrárias à vontade de Deus, porque os pais perderam o senso de responsabilidade no lar. Porque os pais também não leem a Bíblia, irmão. Os pais também não têm vida para ter intimidade com Deus. Mas é isso que nós queremos trazer aqui. Não queremos dar aquele plano disciplinar de que agora toda a gente criar medo. Não. Quando existir tempo para a família, tá em família, aprender a palavra de Deus, fazer o Awana Club em casa, pertencer a um pequeno grupo, estar conectada com coisas que possam agregar aos seus filhos, como instalar o aplicativo do Superbook, né? Todos os dias mandamos mensagens para os meninos, logo de manhã. Também colocar as crianças para assistirem um conteúdo cristão no telemóvel, ter um controle parental no telemóvel. Portanto, não é novo esse distanciamento do que está acontecendo da parentalidade. Mas atualmente, infelizmente, nós podemos ver que os pais estão mais obstinados com a tecnologia do que os próprios filhos. Porque eles querem controlar com os filhos. Não, você fica muito tempo no telemóvel. Mas e os pais? Quem é que fica mais? Os meninos ou os pais? Portanto, a realidade é global. A realidade é global. Né? Temos que voltar a ler Deuteronômio, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, andando pelo caminho, a sentar-te, a levantar-te, né? E colocar o sinal nos umbrais da sua casa e nos seus portões, né? De que é o pai que tem que caminhar com seus filhos. E é isso que nós, como a ONA, queremos fazer. Eu que tenho contagiado teu coração para isso. Tornar as nossas famílias resilientes espirituais. Crianças e famílias que levam a Bíblia dentro do coração. E quando elas memorizam a palavra, elas podem estar dentro do carro, elas podem estar no trânsito, elas podem estar andando de bicicleta, estão a meditar no coração a palavra de Deus, conforme o Davi dizia, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, quando a família se volta para a Bíblia, se volta para Deus e é resiliente espiritual, o pai é resiliente espiritual, a mãe é resiliente espiritual no trabalho, em casa, com a família, as crianças vão identificar-se com esse chamamento coletivo da família e também vai ser uma resiliente espiritual lá na escola. Ela não vai falar palavrão porque ela sabe que o pai e a mãe não falam palavrão. Ela não vai mentir porque a mãe e o pai não mentem em casa. Tá sabendo? Ela sabe que quando está com o pai e com a mãe, é importante investir tempo juntos, lendo a Bíblia, orando. Portanto, os desafios, irmão, é um desafio de chamar o exército, né? Como é que não está vindo o termo aqui, mas é call up, né? Chamar o exército para essa realidade que temos que se levantar pela família, para as nossas famílias e dizer: para tudo, vamos aqui, vamos gastar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos com a Bíblia. Vamos meditar nisso como família. Ah, mas cada um tem o seu horário. Mas não, no sábado, no domingo, algum dia, sei lá quando. Né? E quando... Olha que interessante, sim, é exatamente isso. O que você está falando, o Daniel, né, Daniel Mendes, não sei se você conhece, acabou de falar aqui, ó, transferiram a educação da criança e acabaram terceirizando. Eu deixo bem claro lá no ministério local nosso, né? O Ministério PIB Kids Cumbica, ele não tem a obrigação de educar o seu filho espiritualmente. Não. Nós aqui somos o braço, o auxiliar do pai da família. Essa obrigação da estrutura espiritual
é do pai e da mãe, Sem né? dúvida. Nós somos um apoio. Olha que interessante, voltando um pouquinho, o que o pastor falou em relação à importância do ministério local, né? Lá em nosso ministério, em Pibicumbiga, tivemos várias experiências assim muito interessantes. Claro que nós, como pastores do Ministério Infantil, a gente conhece cada criança, a gente conhece o nome de cada criança, a gente conhece a família a partir de cada criança. Isso é fato, né? E aí, sempre quando há uma criança diferente ou chega uma família diferente, a gente bate os olhos e fala, puxa, a família que está visitando a igreja, né? Essa família é nova aqui. E logo a gente recepciona, né? Dá as boas-vindas, pergunta de onde está vindo, etc e tal. E a gente teve uma experiência muito interessante, que eu vi uma família chegando, melhor dizendo, um pai chegando com duas crianças, Aham. e ele estava de social, assim, né? E aí eu fui abordar ele, né? Puxa, o irmão está visitando a nossa igreja, né? Que legal, trouxe os filhos, como chama os filhos? Não, 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 pastor, eu sou da igreja aqui ao lado, não vou falar o nome da igreja, eu sou a igreja aqui ao lado e lá nós não temos o ministério infantil. Então o pastor pode deixar, eu posso deixar os meus filhos aqui, assim que terminar o meu culto eu venho buscar? Eu falei, pode, meu Olha irmão, só. fica à vontade, né? Aham. Então você vê a realidade, né, que chegamos no dia de hoje, e eu posso falar a realidade aqui no Brasil, em algumas lideranças, alguns pastores não terem a visão de cuidado, né, no Ministério Infantil. Né? Não, não tem. O Ministério Infantil Mas, ainda hoje é visto como o lugar onde eu deposito crianças e, ó, fica quieta aí, porque o culto está rolando lá em cima, vocês estão fazendo muito barulho, estão atrapalhando. para não incomodar os pais, Infelizmente. né? Oi? Deixa as crianças lá para não incomodar os pais. Para não incomodar os pais, né? E isso que eu estou Aham. falando, pastor André, é coisa que eu vi tanto em igreja pequena, como também em igrejas grandes igrejas, que não há uma estrutura adequada para o ministério infantil, para o ministério de juniores, adolescentes, entendeu? Não Pois, há. mas o obreiro de crianças, os pastores, nós somos encardidos, com todo respeito. Eu sou encardido, irmão. Não deixe, não deixe. Primeiro porque eu sei da urgência, da importância de que as crianças, quando estão conosco, pode ser a última vez que aquela criança vai ouvir a verdade. Pode ser a última Sim. vez. Eu tive Demoramos 6 meses, irmão, para começar um clube em Portugal, lá em Coimbra. 6 meses. E um dia entrou uma mãe, chamava Lila, e a filha. Foi a primeira. Aquela senhora era católica, e ela foi no clube, foi a primeira pessoa que entrou no clube. 6 meses abrindo a porta todo dia, naquele horário, eu e a Dani, para começar um clube de crianças. Enviando convite, colocando convite no jornal, tudo. E ela foi a primeira que veio na cidade de Pombal. E ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Aquela senhora ouviu o Evangelho, recebeu a Cristo, e ela foi diagnosticada com um cancro terminal no cérebro. E Uau, um mês depois aquela senhora veio a óbito. Graças a uau. Deus que ela não veio a óbito aqui, né? Mas viveu para Cristo. Mas eu me lembro desse dia que se nós não tivéssemos um compromisso com o Evangelho, de ser encardido e pregar o Evangelho como se fosse a última vez, aquela senhora nunca tinha sido salva. E eu tenho certeza absoluta que a Lila foi para o céu. Aquela foi a última oportunidade que Deus deu a ela, como católica, entrar num clube desconhecido, com um estrangeiro, um trabalho com crianças. Uma adulta ouviu o Evangelho no trabalho com crianças, recebeu a Cristo e veio morrer um mês depois. Portanto, nós somos encardidos, não podemos, não, nós somos advogados de crianças, porque as crianças não têm voz. E às vezes, infelizmente, nem os pais têm voz para as crianças. Portanto, nós somos pessoas que que damos voz às crianças. Inclusive, eu queria só lembrar aqui da importância, isso é um fator mais psicológico, né? Já falando um bocadinho, 5 anos, pastor Marcelo, é a melhor altura para aprender. Uma criança com 5 anos é a melhor altura para aprender. A minha filha Valentina tem 6 aninhos agora.
Meu irmão, ela sabe bué versículos. Bué versículos. Inclusive, eu aprendi esses dias, domingo passado, Filipenses 3:10 com ela, que, que, que fala que o Fantástico. meu desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Ela que me ensinou esse versículo, Uau! memorizar. 6 anos, os valores morais estão estabelecidos para a vida. Com 6 anos, irmão, e muitos pais estão preocupados com outras coisas, e uma criança de 6 anos tem valor moral estabelecido. Os pais são preocupados em dar um bom colégio, inglês, natação, Não, futebol. Não que isso não seja ruim, não. não. Os pais estão preocupados em substituir a presença, a pessoa de pai, substituir a sua presença com coisas, achando que aquilo é uma demonstração de amor, né? Portanto, os pais têm substituído o material pelo presencial. Mas pronto, isso é outro seminário, isso Não, aí. não, mas peraí, pastor André. Eu falei para vocês, pessoal que estão nos assistindo, que essa live, né, eu coloquei lá na divulgação para pais, professores de EBD, professores da escola Bíblia, professores do Ministério Infantil e jovens, que o pastor André como fala, ministrar a todos nós, né? E ó, você viu que a gente, ó, tão puxando, deixa Deus te usar, pastor André. Engraçado diante que você falou, né, dessa experiência dessa senhora que levou a filha no Clube Awana. Eu tinha até separado uma frase aqui que eu ia terminar com ela, mas eu vou compartilhar agora. Não que a gente está terminando, tá, pessoal? Tem muita coisa para a gente conversar, né? Talvez o mais próximo de Jesus, que aquele indivíduo, né, com aquela criança, com aquele adulto, há de chegar é através da sua vida como representante de Jesus nesta terra. Vou repetir, talvez o mais próximo de Jesus que aquela pessoa, seja ela criança, seja ela jovem, seja ela adulta, venha chegar, né, possa chegar através da sua vida como representante do Evangelho de Jesus aqui nessa terra. E o pastor André acabou de deixar bem claro a experiência que ele compartilhou conosco em relação dessa senhora, dessa criança que adentrou no Clube Awana ali, em Coimbra, e foi alcançada por Jesus através da pregação do Evangelho. É. E depois, aquela senhora a senhora morreu, eu nunca mais vi a filha dela. Tá vendo? Nunca mais tive chance. Portanto, quando nós estamos a falar da educação espiritual das crianças, é algo mesmo único, irmão. É único. E nós não podemos perder oportunidade nenhuma. Ah, mas falar sobre Jesus, porque pregaram Jesus na cruz, aquelas imagens sangrentas de Jesus. Meu irmão, LGBT não está preocupado com isso. Outras filosofias ideológicas que há por aí de gênero não está preocupado com nada Não, não disso. estão. E os pais estão todos mesquinhos com meu filho não pode estar exposto a essa coisa de Jesus morrer na cruz. Meu irmão, se os pais vissem o que os filhos veem, né? Os beijos, os pós de bomba, os pós de bomba esponja, né? Isso. Bob Esponja aqui, Bob Esponja. Uhum. O Bob Esponja aqui, ele beija homem lá no bonequinho, nos bonecos, tá a ver? O Disney Channel tá cheio de filmes, o próprio Marvel aí, do novo filme do Estranho, Doutor Estranho, a moça carrega um bottom aqui, um bottom da bandeira da LGBT, o filme todo, tá a ver? Né? Então já não é mais sutil, irmãos. Então por que nós estamos a ser sutis, muito éticos, muito polidos com o evangelho, sendo que nós estamos a transmitir a mensagem da eternidade? A última, Uau, sim. a palavra que eu queria usar é o alistamento que nós estamos a fazer. Alistamento. O alistamento da última hora, irmão. É o inferno na terra. É o inferno na terra. Os miúdos de 9 anos já estão tendo experiências homossexuais. Nas escolas, a criação ela é baseada no Big Bang ainda. Tem pais cristãos ainda que inclusive ainda reforçando pela ignorância de que o Big Bang nós somos fruto de uma explosão cósmica.
Portanto, a resiliência espiritual é para hoje. É por isso que nós temos investido, como a Wana, como o Superbook. Tecnologicamente, temos investido os recursos. Temos, o pastor Cleber mandar beijos aí. Olá, pastor! Seja bem-vindo, querido. Obrigado pela presença. Então, o que eu quero aqui, outra coisa que temos que mudar é aquela coisa de as crianças vão para a salinha. Vão para a salinha o caneco. Desculpa lá. Não. As crianças vão para o culto. Vão para o culto. O que nós preparamos para as crianças é tão valoroso, tão edificante quanto o culto para os adultos. Elas vão ter louvor, elas vão ter oração, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter... As crianças também podem ser cheias do Espírito Santo. Tudo isso depende de nós, como obreiros, pastores, dar a oportunidade para que as crianças respondam a esses desafios. Deixa eu só concluir aqui com relação às idades. Já falei dos 5 anos, que é a melhor hora para aprender. Os 6 anos, os valores morais já estão estabelecidos para a vida. Inclusive, a homossexualidade, com 6 anos, se os pais não sentarem, conversarem com as crianças a respeito disso, pode ter certeza que o Lucas Neto e as turmas que há no YouTube vão dar educação sexual para as crianças. Com 9 anos, a visão do mundo já está construída para a vida. Se nós investirmos nas crianças com 9 anos e falarmos para elas, não, tu tem que ser uma missionária. Fazer missão também é bom. Deus vai te dar os sonhos, idealizações também. Você não vai ser um pobre, coitado, missionário que vai passar de ficar... Não, Deus é o Deus da missão. Ele que vai... A palavra de Deus diz, fiel que vos chama, fiel que fará. Portanto, quando Deus chama o missionário, não é para ser pobre, o medíocre. Não, Deus vai dar o melhor. E eu tenho vivido, pastor Marcelo, eu abri mão para vir para a missão na melhor altura da nossa vida. Porque é sempre na melhor altura. Inclusive, eu lembro uma coisa que meu pastor falou, o pastor Reinaldo falou quando eu decidi, não, vamos para Portugal. Ele falou, é triste que vocês vão, mas eu fico feliz porque nós estamos a enviar o melhor. Então, era na melhor altura e é o melhor que Deus envia. Com 12 anos, a homenagem à entrada à vida adulta. E com 13 anos, a fé da criança já está decidida para a vida. Portanto, entre 5 a 13 anos, se não formos nós a doutrinarmos essas crianças nos caminhos do Senhor, para que quando elas forem velhas não se desviar, irmão, pai e mãe estão ocupados demais no Instagram, no TikTok, quando está em casa, em vez de estar dando atenção para os filhos. Portanto, nós somos a resposta ainda para esta geração. E se há algum pai aqui, uma mãe que pensa, não, já é tarde demais para mim. Não, nunca é tarde demais. Se não começou, começa com 1 minuto. É 1 minuto. Começa com 2 minutos. Começa orando de manhã. Não, faz um propósito com Deus. Acorda mais cedo para pegar a criança indo para a escola. Não sei, faz qualquer coisa. Porque as crianças querem ver um referencial dentro da família para ser aquele profeta dentro de casa, tá a ver? Portanto, sim. O Marcelo tocou nesse assunto, então já falei um bocadinho, já preguei sobre isso. Aqui, ó, a Luciana Santos está falando aqui, ó, criança é a igreja do hoje. Por muitos anos eu ouvia falar, né, que a criança é a igreja do amanhã, que a criança é a igreja do futuro. Não, a criança é a igreja de hoje. Pastor André, olha que interessante essa questão de prepararmos as nossas crianças para serem discípulos resilientes, né? Em nossa igreja nós temos procurado isso, né? É o culto do ministério PIB Kids, não é cultinho, não é um encontrinho, não. Salinha, não, é culto. Então temos momento de louvor, temos momento do quebra-gelo, temos momento do louvor, temos o momento de intercessão, né? E depois separamos as crianças por idade, que no caso é o ANSI, né? Separamos por idade para cada um ter o momento de ministração conforme a sua idade, né? E lembro aqui, quero compartilhar com vocês que estão nos assistindo, de uma criança do nosso ministério. Eu vou até citar o nome aqui, porque eu uso ele como exemplo, e uso como exemplo com muito orgulho, assim, com muita alegria. O Ian. O Ian está com 8 anos de idade. A mãe do Ian chegou para a Verônica e falou, você não vai acreditar o que o Ian fez essa semana na escola.
Aí a Verônica fala o que ele fez desta vez, o que ele fez desta vez, né? Um amiguinho estava chorando em sala de aula e estava muito, isso a professora contando para a mãe. E estava um barulho assim na sala de aula. Ele pediu para todo mundo ficar em silêncio. Ô, pessoal, por favor, quieto, por favor, por favor, por favor. Não sei o nome da criança, mas vamos colocar assim, ó. O Joãozinho tá chorando, por favor. Silêncio, por favor. Joãozinho, o que você tem? Ah, eu tô triste, tal, tal, tal. Falei, professora, posso orar por ele? Professora, pode. Ele, silêncio, por favor, que agora vamos orar, vamos falar com Deus. O Ian orou pelo aquele menino, em sala de aula, na frente de todos os alunos, e depois agradeceu, tipo assim, pode voltar a conversar agora. Então, é esse tipo de crianças que precisamos ter, né, na nossa comunidade de hoje. Então, Né? Marcelo. Só falar do Ian, a mãe do Ian acabou de entrar, Gisele. Oi, Gi, Deus abençoe. Pode falar, pastor André. Então, isso que o Ian, essa experiência que você acabou de citar, que o Ian fez, é o que nós chamamos de resiliência espiritual. Resiliência espiritual é algo que eu quero ser embaixador da resiliência espiritual. Resiliência espiritual é a criança ter uma fé, mesmo quando ela não está em ambiente de culto. Ela tem a sua fé, é uma fé que é vivenciada. Portanto, se alguém quiser saber mais sobre resiliência espiritual, quer saber mais? Vamos ter nosso treinamento. O nosso fórum, né? O nosso fórum, pessoal, vamos ter o nosso fórum internacional, né? Resilientes, aí é o nosso tema, que é treinamento de discípulo resilientes infantil e juvenil. Então, você que é pai, você que é professor do Ministério Infantil, professor de adolescentes e jovens, né? Você que é professor na rede pública e privada, começa já na próxima semana as inscrições têm limitadas, isso que fugiu, limitadas, não percam essa oportunidade, tá bom? Do nosso fórum de treinamento de discípulo infantil e juvenil, que vai trazer aí ferramentas, vai trazer instrumentos, vai trazer aí ideias para você ou começar o ministério do zero em vossa igreja, ou aprimorar, né, munir, botar fogo mesmo assim, no sentido de grande crescimento para o ministério da vossa igreja, né? Temos aí 4 encontros durante 4 sextas-feiras, às 20 horas da noite, tá? Duração aí de 1h30 a 2 horas, tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês. Aqui nós estamos dando apenas uma pincelada, né, do que grandioso vai ser esse fórum, pessoal, e você não pode ficar de fora. O pastor André acabou de participar de um congresso internacional dos Estados Unidos, tem muito, muito material. Eu estou falando, pastor André, para a galera aqui o seguinte, que é um conteúdo exclusivo. Exclusivos. Não, acabou de sair dos Estados Unidos. Não tem nem tradução ainda, estou traduzindo. Inclusive, eu vou falar sobre o trabalho do líder do Ministério Infantil, a nossa identidade em Cristo, como nós vamos falar, né, sobre nossa identidade em Cristo como servo discipuladores, o Ministério da Criança numa nova realidade atual, a quantidade de crianças com neuroatípicas, né? Temos os neurotípicos e os neuroatípicos. Como lidar com as crianças com TDAH, aqui fala TDAH, né? Aí eu não sei como é que fala, com autismo, com trissomia 21. Como é que lida com essas crianças atualmente? O número crescente de crianças está cheio de crianças. Muito. E a igreja local não sabe como trabalhar, né? Não sabe. Também como evangelizar as crianças de hoje. Estão ainda os pais a usar o livrinho sem palavras? Será que estão a usar? Como é que estão a evangelizar as crianças? Como é que evangeliza as crianças hoje que nasceram numa realidade, numa cultura pós-cristã, ou já nasceram no mundo digital? Como é que processa os pensamentos das crianças hoje em dia?
Será que era igual antes? 1 mais 1 dá 2? Você já viu como as crianças fazem cálculo hoje? Outro dia minha filha veio trazer, pai, me ajuda aqui com matemática. Mas filha, era só fazer assim, faz as chaves aqui, divide aqui, põe o número em cima. O quê, meu amigo? Hoje as crianças têm uma estratagema completamente diferente daquilo que é a forma de pensar. Sim, E eu também vou falar um bocadinho, sabe, de uma coisa? Sobre a questão do gênero. O que a Bíblia fala sobre a questão do gênero? Não vou falar o que a Bíblia diz e estatisticamente que existe, que há no meio das igrejas hoje. Por isso eu quero reforçar esse fórum, que vai ser o primeiro com esse conteúdo exclusivo. E depois vamos ter muito mais, vamos ter preparando muitas coisas. Mas pronto, isso é outra formação. Se quiserem saber mais, fala com o sim, pastor sim. Marcelo. Não dá spoiler muito não, não dá spoiler muito não. Então você que nos assiste e deseja participar desse fórum, desse treinamento, tá? Não perca a oportunidade, faça a sua inscrição, está lá no meu Instagram, todo o conteúdo, todos os dados, né, para você se inscrever. Tem aí uma taxa, valor simbólico para esse encontro. Não fique de fora, vale cada centavo de investimento, será uma grande bênção. Pastor André vai compartilhar conosco assim, coisas assim, gente. O pastor André falou, toda semana a gente se fala. E aí o pastor André compartilhando comigo, eu falei, pastor André, você tem que compartilhar isso com o Brasil, né, com o nosso país, com os líderes de ministério infantil, juvenil, jovens. Tem que estar conosco. Então, assim, ó, serão 4 encontros. Você que é pai também, pode participar conosco também. Vai ser de grande valia para a sua casa, para o seu lar, na vida dos seus filhos. Não fique de fora. Ó, o papo tá bom. Gente, tá muito tarde, pastor Mas tem que André. ir Que hora embora. estão aí, produção? Produção, 20h33 aqui, Eu lá sou é meia-noite e meia. meia-noite e 33, são 4 horas, 20, peraí, que meia-noite o quê? 20, 9, 10, 11, É 12, verdade. 1 hora e 33, gente, precisamos dispensar o pastor André, que pena para nós, o pastor André precisa descansar, hoje é domingo, hoje lá, né, domingo para dia de igreja, né, quero agradecer, pastor André, pela vossa presença, pela vossa disponibilidade, por esse coração em prol do reino, em prol de capacitar líderes e igrejas no ministério infantil e juvenil de vossa igreja, de vossas igrejas, tá? Você que está aqui presente, que há de assistir essa live mais tarde, não fique de fora desse treinamento, tá? E para encerrar aqui, rapidinho, eu quero compartilhar com vocês que estão nos assistindo, o pastor André também vai parar o mesmo, 3 leituras aí para você ler, colocar em prática aí o que aprender na sua casa, no vosso ministério da igreja local, que é as 5 linguagens de amor, né, para crianças. Um clássico. Muito Esse é um bom, clássico. muito bom, muito bom. Temos também Instruir no Coração da Criança, do Ted Tripp Tá, e da Trip. Margaret Tripp. Aqui, ó. Muito bom também, uma leitura incrível. E por último, não menos importante, do Paul Tripp, Desafio aos Pais, né? Vai falar sobre a instrução bíblica, né? É um pouco de tudo que nós falamos aqui nessa live, né? A produção está falando para mandar um abraço para o Vitor, do amigo da escola. Vitor, obrigado pela presença, viu? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Palavras finais eu deixo contigo, pastor André, né? Eu vou. Eu tenho alguns livros aqui. Um dos livros que não está aqui é o Resiliente Espiritual, né, em inglês, mas não está aqui. Mas numa outra oportunidade. Recomendo Disciplinas de um Homem de Deus. Um bocadinho grosso, mas excelente. Livro de cabeceira para você fazer o devocional. Tem um do Dr. Gary Smalley, bem conhecido também. Guardando o Coração da Criança. É tudo em inglês. Guardando o coração Recomendo. da criança, sim, sim. Esse aqui vem com devocional para os pais, um livro para fazer um grupo, e também tem os DVDs explicativos.
fantástico. Vale a pena procurar no Amazon. Se você fala inglês, recomendo esse. E um que eu sempre demonstro uso nas nossas formações. Todos falam, mas poucos comunicam. Uau! Essa temática aqui. John Maxwell! Tenho muita gente que fala muito, mas está a comunicar o quê? Está aparecendo nas igrejas, algumas igrejas no Ministério Infantil. Um monte de coisinhas, tudo lindo, cheio de decorações, mas está a comunicar o quê? É isso que nós temos que falar mais. Temos que chegar num bom senso, principalmente aí no Brasil, que é muito visual, né? Por isso recomendo muito John Maxwell. Todos falam, poucos comunicam. E também o último, Marcelo, que é... Oi, isso aí eu tenho, show de bola. Crianças Firmadas na Rocha. Foi feito por um dos nossos missionários nos Estados Unidos, que é o Larry Fuller, que foi um dos presidentes da UANA. E que as últimas palavras: estou desejoso de partilhar o meu coração com vocês. Eu estou aqui mesmo cheio. Já fala para o Marcelo. Marcelo, faz um fórum, porque eu recebi tanta coisa boa, tanta estatística provada da realidade do contexto das igrejas locais no mundo. E eu quero partilhar as estatísticas baseadas em perguntas fundamentais. Amém. Vão mudar o seu lar, vão mudar a sua igreja e vão mudar a sua visão com relação à espiritualidade das nossas crianças. Amém. Portanto, Glória a Deus. participa desse fórum, convida lá toda a pessoa que você conhece, pais, familiares, pastores. Queremos comunicar e no fim nós vamos partilhar os recursos todos. Né, Pastor Marcelo? Sim, sim. Literalmente vai ser uma formação de formadores. Vamos formar vocês, vocês vão dar essa formação para outras pessoas. E nós queremos ser os vossos assessores os vossos tutores nessa questão. E nós queremos criar até quem sabe desse fórum sai a federação. Que eu falei com o pastor Marcelo, que chama Famílias Tradicionais. Foi isso? Como é que era, pastor Marcelo? Famílias conservadoras. Famílias conservadoras. Isso. Eu estou querendo desafiar pessoas para nós fazermos uma federação, uma associação da família conservadora, para nós lutarmos contra a ideologia de gênero nas escolas, através de um PIN parental, que é uma coisa fantástica, que nós vamos explicar isso lá na formação, quando você vier. Mas também queremos criar essa instituição para nós fundamentarmos na lei brasileira, na Constituição, aquela coisa que estão querendo trazer já para Portugal, que é casa de banho ou banheiro, né? Misto. Casa de banho misto nas escolas, não. Não. De classes e aulas com ideologia de gênero. Linguagem neutra e por aí vai, né? Queremos criar essa federação. Quem sabe desse fórum você queira se envolver. Muito obrigado, pastor Marcelo. Já está tarde. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Antes de ir, eu gostaria de orar por você, pela sua família. De novo, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por todas as informações. Gente, parece que não, mas ficou muita coisa para a gente conversar a respeito, dar um spoiler do que será esse fórum. Então, a você que está nos assistindo, faça sua inscrição, participe conosco, porque tem muito conteúdo inédito, muito conteúdo assim que está fresquinho da saída desse congresso nos Estados Unidos, que o pastor André participou. Ele há de compartilhar conosco, tá? Então, vamos orar para terminar essa live. E é isso aí, oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, de ouvirmos tudo aqui que ouvimos, ó Pai, em prol do Teu reino, em prol da família, em prol do ministério local, ó Pai. Pai, minha oração é que o Senhor possa continuar a abençoar a vida do pastor André Mendes, a vida da Dani, das suas filhas, ó Deus, desta família missionária aí em Portugal, Pai. Que o Senhor possa, Pai, continuar a alargar as suas fronteiras, ó Deus, no reino do Senhor, ó Pai, e capacitar, ó Pai, continuar a capacitar o Teu servo, ó Pai, a proclamar o evangelho das boas novas através da vossa boca, Pai. A Ti damos toda a honra e toda a glória, nos dê uma noite de tranquilidade, de descanso, ó Pai,
que o Senhor possa abençoar também cada irmão que esteve aqui nessa live, abençoar cada lar representado por suas Amém. vidas, ó Deus, e consagramos aqui, ó Pai, esse fórum de treinamento, ó Pai, de discípulos resilientes, ó Deus, que teremos, ó Pai, na próxima semana, ó Pai. Trago as pessoas, ó Deus, que elas possam estar presentes, se capacitando, ó Pai, se preparando para servir melhor o reino do Senhor, ó Pai. A Ti damos honra e glórias em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor André, um grande abraço. Obrigado a todos. Pastor Alexandre ficou até agora aí. Obrigado, pastorzão. Obrigado a você que esteve presente. Gisele, minha sogra, Dona Sueli, Nayane, Laiane, a Mari também presente. Vanessa, todos vocês aí. Temos que dispensar o pastor André, que ele precisa descansar. Aqui no Brasil ainda 8 horas e pouco. Lá em Portugal já passa da 1 da manhã. Então, a família do pastor André também, o Daniel Mendes, a vossa mãezona que esteve aqui presente também, um beijo grande nosso. Deus abençoe. Dani, as meninas, um beijo, pastor André. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até mais. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Malu, tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. É isso aí, pessoal. Estamos terminando aqui a nossa live com o pastor André Mendes, de Portugal. Né? Espero que você tenha gostado. Né? Espero que você tenha aí se identificado por tudo aqui que falamos, alguns assuntos, né, que abordamos aqui, sobre família, ministério infantil, ministério adolescentes. Né? E fica aqui novamente o nosso convite. Venha participar conosco do nosso fórum internacional, né, sobre discípulos resilientes no Ministério Infantil, Ministério Juvenil, que vai aí ajudar, auxiliar você pai, você líder de ministério da vossa igreja, tá bom? Então, boa noite a todos, Deus abençoe, um bom restinho de sábado, um excelente domingo. Tchau, tchau. Abraço!